E dentro de para adicionar uma coluna, eu coloco dentro do tr td. O td define uma coluna. td barra td define uma coluna dentro dessa minha linha aqui. Para adicionar uma nova coluna, eu coloco mais um td e barra td dentro do meu tr, ok? E assim por diante. Para definir uma nova linha, eu coloco tr barra tr, aqui no final barra tr, e dentro desse tr eu tenho os meus tds, né, cada um definindo aí a sua coluna. Bom, agora um item muito importante, né, para vocês que vão dar início ao estudo do PHP, que é o formulário, né, os formulários. O formulário é um elemento que permite a passagem de valores de uma página para outra página, né, ou através da página para um arquivo. É determinado pelas tags form e /form. Tudo que tiver aqui no meio se refere ao formulário. E aqui no meio é que eu vou colocar os tipos de itens do meu formulário, né? O type text, o type button, okay? O text area, radio, checkbox e os outros elementos eu coloco aqui no meio. Os parâmetros do meu formulário são o método e o action, sendo que o método eu defino o método de envio de valores do meu formulário. Pode ser através do get, em que os valores são passados para a página seguinte através do campo de endereços, no campo de endereços que você consegue visualizar lá na URL lá em cima, né, do navegador. Já o post, o conteúdo é transmitido para a página seguinte de maneira oculta. O usuário não visualiza isso no navegador, sendo que as informações são passadas para o arquivo ou a página seguinte através do corpo da resposta, né, ou da requisição do HTTP. O action, né, ou a ação do formulário, define para qual arquivo ou qual página você vai mandar o conteúdo do seu formulário. No caso aqui desse formulário, o action eu defini para cadastro.php. Então, as informações do formulário, o conteúdo do formulário vai ser enviado para esse arquivo aqui, cadastro.php. Bom, o primeiro elemento é o type text. Então, input type text. O input define alguns elementos de entrada do HTML. O primeiro é o text, type text. É uma caixinha de texto simples e o parâmetro name especifica o nome do objeto, sendo que esse nome evite dar nomes com espaços, caracteres especiais ou acentuados nesses nomes de objetos, porque na hora de enviar as informações o PHP pode se perder, né, na hora de tentar recuperar essas informações, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Se precisar colocar uma separação, utiliza aí um underline. O value, o parâmetro value especifica o valor, né, por default dessa caixinha de texto, né, o valor que vai sair marcado já lá ou mostrado por default na minha caixinha de texto. O size define o tamanho, né, a quantidade de caracteres visíveis. No caso, 10 caracteres visíveis e um tamanho máximo de caracteres de 15, certo? Password, ele é a mesma coisa que uma caixinha de texto, né, um type text, só que ao invés do texto ser mostrado, o texto vai ser oculto.
A pessoa não vai conseguir visualizar aquilo que está sendo digitado, né? Vai aparecer aqui asterisco ou bolinhos, né, no lugar dos caracteres lá, né? Os parâmetros são os mesmos. O name define o nome do objeto, o size, o tamanho, a quantidade de caracteres visíveis, e o max length, a quantidade máxima.